Amados em Cristo Jesus, mais uma vez nos reunimos para estudar a Palavra de Deus. E hoje queremos falar sobre o tema Deus me dá vida. Um rapaz foi alistar-se para o serviço militar. Quando perguntado pela sua data de nascimento, respondeu: nasci pela primeira vez em 10 de setembro de 1940, na cidade de Jaboatão, no Pernambuco. Nasci segunda vez na cidade do Recife, no dia 22 de setembro do mesmo ano. Ao ser admoestado de que na junta do alistamento militar não se admitem brincadeiras ou falta de seriedade, o rapaz explicou: meu primeiro nascimento foi quando minha mãe me deu à luz, pecador, como todos os nascidos de mulher. Meu segundo nascimento, muito mais importante do que o primeiro, ocorreu quando fui batizado. Passei então a viver a verdadeira vida. Fui feito filho de Deus, membro do corpo de Cristo e integrante da comunhão dos santos. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos, Efésios, no capítulo 2, versículos 1 a 5. Deus lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Algumas evidências muito bem definidas, nem sempre tão lembradas. A missão da Igreja de Deus no mundo é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Cristo ordenou. Discípulo é a pessoa que renasceu, que tem fé em Cristo e, por conseguinte, perdão dos pecados, vida e salvação. Quem não crê não é discípulo, não tem vida e está condenado. Assim está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E em Lucas, capítulo 7, versículo 30. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. O Espírito Santo cria e mantém a fé através da palavra de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. Assim o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, versículos 13 a 17. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido,
receberam o selo do Espírito Santo da promessa, conforme escrito em Efésios 1:13. Cumpre-nos anunciar a palavra em toda a nossa vida, e dos sacramentos, o batismo e da Santa Ceia. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo para uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, conforme escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, 21. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, conforme escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28. Cumpre-nos então, como cristãos, administrar os mesmos conforme a ordem de Cristo. Deus nos dá a vida pelo batismo. Por sua obediência à lei de Deus, pelo derramar do seu sangue e pela sua ressurreição gloriosa, Jesus Cristo obteve e conquistou a salvação para todos os seres humanos. A obra da redenção da humanidade, efetuada por Cristo, é completa, não precisa e nem pode ser repetida. Se fosse assim, Cristo precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. Assim está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 26 a 28. Esta salvação de todos torna-se personalizada e individual no batismo. Nós não batizamos multidões, mas indivíduos, que oferece a graça de Deus e concede o perdão dos pecados obtido por Cristo, livrando da culpa e do domínio do pecado. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, conforme está escrito na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 26. E agora, o que está esperando? Levante-se e receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o seu nome, conforme escrito no livro de Atos, capítulo 22, versículo 16. Assim, o batismo efetua o novo nascer, o nascer de novo, e regenera, operando em nós a nova vida espiritual. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo, conforme escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 7. Cristo nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, conforme escrito na carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. O batismo também nos reveste e veste com a justiça e os méritos de Cristo, converte e salva. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27. Além disso, o batismo confere vida e vitória sobre a morte e o poder do diabo aos ressuscitados com Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Cristo no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, conforme escrito por Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12. Cristo lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos que há de vir a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, conforme escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e versículos 4 a 7. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Escrito na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. O batismo nos faz viver com boa consciência diante de Deus e das pessoas. O batismo, que corresponde a isto, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo para uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, conforme escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21. O batismo habilita as novas criaturas, os membros do corpo de Cristo e da comunhão dos santos, para boas obras, crescimento na santificação, vida plena em Cristo e testemunho vivo ao mundo. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Cristo. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Conforme escrito na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, versículos 19 a 22, e capítulo 3, versículo 16, 19 e 21.
A fé, criada no batismo, precisa ser alimentada para não morrer. Nas passagens já lidas e comentadas, ficou evidente que é pela fé que se recebem as bênçãos e dádivas do batismo e que a fé é operada no mesmo pelo Espírito Santo. A regeneração que ocorre no batismo nos dá vida ao morto e o faz viver em Cristo. Isso é fé. O que importa ressaltar é que a fé precisa de alimento permanente para continuar existindo até o dia da redenção final dos filhos de Deus. Esta vida de fé ocorre por obra do Espírito Santo, através da permanência na palavra, da renovação diária do batismo, mediante arrependimento e perdão e da perseverança na oração. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará, conforme Jesus nos fala em João capítulo 8, versículos 31 e 32. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito e com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os cristãos. Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, versículos 14 a 18. E ainda, Jesus diz: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Escrito em Mateus 24, 13. E ainda Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. 2 Timóteo 3,14. Quem crê e vive, quer que todos conheçam e tenham a vida em Cristo. Isso o torna missionário, um fazedor de discípulos e um pequeno Cristo no amor e serviço aos semelhantes. Vejam que responsabilidade temos como cristãos e filhos de Deus. Mostrar ao mundo pecador, idólatra, pagão e afastado de Cristo que existe salvação para todos. Precisamos nos alimentar com a palavra e os sacramentos para vivermos a cada dia como embaixadores de Cristo na terra. Lutar contra as forças espirituais do mal com as armas de Cristo, lembrando que somos batizados nele para levá-lo para todos. Que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo continue a fortalecer a nossa fé em Cristo e abra as portas dos corações humanos para receberem a palavra, o batismo e a Santa Ceia, para a salvação de todo aquele que crer em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.